O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim, para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes, por um tempo, com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, aos irmãos que nos acompanham e participam conosco através da Rede Nazaré de Comunicação, da Rádio Web Basílica Santuário de Nazaré. É um momento todo particular e especial para nós na nossa caminhada quaresmal. O que
o Senhor nos propõe, não só nesse dia, mas a cada dia traz uma mensagem para nós. E nos convida a cada dia a fazermos tesouro da mensagem que Ele nos oferece. Portanto, não podemos ser ouvintes sem memória. Façamos memória da palavra. Façamos memória do que o Senhor nos pede, do que o Senhor nos doa, nos oferece para a nossa vida, para o nosso crescimento. E hoje, de um modo particular, a liturgia nos convida a sermos testemunhas. Testemunhas de quê? Ou testemunhas de quem? Seja o texto da primeira leitura, seja o belíssimo texto do Evangelho, nos fala do testemunho. E Jesus evoca para si o testemunho, melhor, 3 testemunhos fundamentais. O primeiro testemunho é o testemunho de João. João dá testemunho. Testemunho da luz. João dá testemunho e é uma testemunha verdadeira, fiel, reconhece Jesus presente no meio do povo. Já quando estava na beira do Jordão para o batismo, ele diz: e já está entre vós aquele do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vai vos batizar no Espírito. O outro testemunho de João. João está com 2 de seus discípulos no momento de recolhimento, de oração, e Jesus passa. E ele vê Jesus que passa e reconhece. Ele indica para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Reconhece, portanto, em Jesus o Cordeiro de Deus. E indica para os seus discípulos. E ele perde naquele momento 2 de seus discípulos, porque os 2 discípulos o deixam e vão atrás de Jesus. E Jesus, quando se dá conta que aqueles 2 o seguem, pergunta: o que vocês querem? Mestre, onde moras? E ficaram com Jesus aquele dia. Portanto, João dá testemunho da luz. Esse é o primeiro testemunho que Jesus evoca para si. Testemunho de João. Mas tem um outro testemunho muito mais forte ainda. É o testemunho das obras que o Pai lhe concedeu e lhe concede de realizar, que deixa todo mundo embaratinado, perplexo, que os seus adversários não aceitam, o recusam de qualquer jeito, o querem eliminar, porque faz aquelas obras em nome de Deus. E no entanto, Jesus, as obras
não são minhas, as obras são do Pai. Porque é aquilo que eu vi junto dele, é aquilo que ele me deu, é aquilo que eu revelo para vocês. As obras do Pai. Então, é o segundo testemunho. O terceiro testemunho que Jesus evoca para si é o testemunho das Escrituras. É próprio para dizer: e vocês que estão com a palavra de Deus na mão todo dia, que leem a palavra, que faz as perscrutações da palavra, procuram encontrar a salvação na palavra, e no entanto, vocês não acolhem a palavra, porque vocês me rejeitam. Esse terceiro testemunho de Jesus foi muito duro para os seus adversários, mas é muito duro ainda hoje para tanta gente. Por quê? As Escrituras, elas mostram a estrada, abrem a porta para ir ao encontro de Jesus, para reconhecer a Jesus, para abraçá-lo. Portanto, as Escrituras é o caminho para Jesus. E sendo o caminho para Jesus, é, portanto, uma estrada que se abre, porque encontrando Jesus, não podemos mais ficar presos em nós mesmos. O encontro com Jesus nos move e deve nos transformar. Seguramente, se um encontra Jesus no seu caminho, não será mais o mesmo. Não será mais o mesmo. Antes, será uma nova realidade. Se nós lembramos aquele encontro de Jesus com Filipe, que depois que ele o encontrou, ficou realmente maravilhado, aquele discípulo de João. Já não voltou mais atrás, mas antes abriu estrada para outros. Quando encontrou a Pedro, seu irmão, disse: e nós encontramos Jesus, que quer dizer o Cristo. Vem tu também. Ele levou a Jesus. E é justamente aí que a palavra de Deus se abre para nós como estrada. Se a palavra de Deus não nos leva a encontrar a Jesus, se a palavra de Deus não nos conduz a fazer uma experiência pessoal com Ele, esta palavra de Deus não é mais nem menos que um simples livro qualquer da vida. Precisamos estar atentos. Às vezes nós carregamos a Bíblia debaixo do braço, manchada de suor, suja do tanto manusear, mas nós estamos procurando apenas, que coisa? Nossas satisfações. Às vezes nos criamos fantasia. E não é para isto. Se a palavra de Deus não transforma a nossa vida, não nos renova, não nos faz criaturas novas, não tem valor. Não tem valor. Porque então, nós somos convidados a sermos testemunhas
e testemunhas do amor de Deus, testemunhas da misericórdia de Deus, testemunhas da bondade de Deus, testemunhas da paciência de Deus. E não só por aquilo que Deus nos proporciona e nos dá, mas por aquilo que, recebendo de Deus, então nos abrimos para o outro. A nossa vida não será mais uma caixa fechada, a caixa preta, né? Muitas vezes a nossa vida é uma caixa preta. A gente fala de caixa preta para tantas outras coisas, né? Muitas vezes nossa vida é uma caixa preta. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Enquanto deve ser um testemunho aberto, transparente. Quem encontrou e teve a experiência com Jesus, não vira as costas para o seu irmão. Não muda o caminho, não muda de estrada. Quem fez a experiência com ele, não nega a palavra, não foge. O encontro com ele, não foge, mas enfrenta, vai ao encontro. Se for necessário reconciliar-se, se reconcilia. Se for necessário se desculpar, se desculpa. Se for necessário carregar a cruz do irmão, carrega a cruz do irmão. A cruz da doença, a cruz da sua miséria social, do seu abandono. Se for preciso dar o ombro para aquela pessoa desacreditada, dará o ombro também àquela pessoa desacreditada, para dizer: tu não estás sozinho. Tem alguém que acredita em ti. Tem alguém que te estende a mão. Tem alguém que te levanta. E este alguém pode ser simbolizado na pessoa de cada um de nós. Mas devemos ter sempre presente que quando fazemos isto, não é a nossa estrela, mas é a estrela de Cristo. É Cristo. É Cristo que nos manda. Porque então nós temos que ser testemunha dele. E assim deve ser o nosso caminho na vida da igreja. E é o nosso caminho. E a igreja também faz o seu caminho. Procura ser a testemunha do amor do Pai para a humanidade. Não só para os seus filhos cristãos católicos, mas para a humanidade, inclusive para aqueles que não creem. Ela é e procura ser o testemunho. Testemunho da bondade. Testemunho de quem sabe acolher, valorizar a pessoa do irmão. De quem sabe dar a oportunidade para um crescimento humano e espiritual. Embora muitas vezes incompreendidas, embora muitas vezes atacada, embora muitas vezes não valorizada, mas nem por isso ela se furta, nem por isso ela foge, porque é sua missão ser testemunha. E quem está na igreja não deve estar na igreja e servir-se da igreja para a sua fantasia pessoal, para criar a sua estrela, fazer as suas vaidades, o eu,
o eu que sou capaz, o eu que posso fazer tudo, o eu que sou o grande. Nada disso. Na igreja, com a igreja, somos chamados, sim, a sermos testemunha de uma bondade, de um amor, que vai em direção a quem é abandonado, a quem não tem voz, a quem não tem vez, a quem está desamparado no leito de dor, a quem está desamparado e não tem o que colocar na mesa dos seus filhos, de quem não tem o pão da educação, de nada. Ou seja, a igreja está ali, e com os seus filhos, somos chamados como filhos, portanto, na igreja, a darmos-nos as mãos e fazer resplandecer aquele que é a luz. João deu testemunho da luz. E precisamos dar testemunho daquela luz que está dentro de nós, daquela luz que está no nosso meio, daquela luz que nos move, que é Jesus Cristo. Devemos ser testemunhas da luz. As obras. Estamos no jubileu da misericórdia e as obras da misericórdia. Podemos dar testemunho com as obras, não com as palavras, mas com as obras, com os fatos, com as atitudes. Darmos testemunho. Darmos testemunho daquilo que somos capazes de fazer, renunciando a nós mesmos, renunciando a comodidades nossas, de coisas que nos são essenciais. Se me é essencial, mas tem alguém que precisa mais do que eu. Então posso fazer esta renúncia? Faço. Mas não tocar a trombeta, no silêncio, na simplicidade. E eu encontro. As obras estão aí. Obras da misericórdia. Dar o pão, dar de beber, cuidar dos doentes, dos encarcerados, dos andarilhos, dos que estão nus, não só das vestimentas, mas da dignidade, de quem está morto e não tem quem cuide dele. São as obras. E é ali que nós precisamos ser testemunhas do amor do Pai. Testemunhar o amor do Pai significa dizer para nós, apresentar Jesus, com o qual nos encontramos, com o qual fizemos uma experiência de vida e uma experiência de fé. Então, encontramos a nossa razão, sermos testemunhas. Meus irmãos, peçamos ao Pai do céu, então, que nos dê esta graça de vivenciando a sua palavra a cada dia, de realizando as boas obras, de caminhando na sua luz, podermos ser suas fiéis testemunhas nos dias de hoje. Façamos um momento de silêncio para a nossa reflexão.